A tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo 10, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Podeis tomar assento. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. E quando ela é pregada, ela precisa ser ouvida. E quando ouvida, ela precisa que venhamos dar crédito. Porque a palavra de Deus é a palavra profética. E a palavra profética, ela traz um propósito para cada um de nós. Quando ouvimos, damos crédito, cremos, então ela começa a atuar em nossa vida. A palavra diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como vão crer se não há quem pregue? Ou como pregarão se não há quem for enviados? Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, enviar aqueles que pregam, manter a obra de Deus, para que a palavra de Deus, ela possa avançar e alcançar vidas, aqueles que dão ouvido, aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Então a palavra profética, ela traz um propósito, ela tem um propósito militar, uma boa milícia. A palavra, sempre que ela é pregada, ela gera uma guerra no mundo espiritual. Sempre que pregamos a palavra, ela é lançada e ela vai gerar uma guerra no mundo espiritual. Há uma resistência. Sempre que ministramos a palavra de Deus, no mundo espiritual há uma resistência. O inimigo não quer que você ouça, o inimigo não quer que você dê crédito, o inimigo não quer que você venha buscar uma mudança de vida. Então, todas as vezes que a palavra profética ela é lançada, há uma milícia, há uma guerra, e a palavra, ela vem para trazer uma grande mudança. No princípio, logo que abrimos a Bíblia em Gênesis, o livro do princípio, do começo, ali começa já a palavra fazer efeito sobre a terra, sobre o mundo. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, e disse Deus, haja luz,
e houve luz. Havia trevas, e quando é lançada a palavra ela gera luz, ela traz a luz. E disse Deus, haja luz. Ali começa uma mudança, e a mudança começa pela palavra. Quando a palavra ela é pregada, quando ela é dita, começa-se a mudança, começa-se uma transformação, e há uma resistência. Sempre que há trevas, quando a luz chega, há uma guerra entre a luz e a treva. E a luz, ela vai empurrando as trevas, e vai clareando, e vai trazendo a luz. Então, desde o princípio, tudo começa uma mudança pela palavra. A palavra, ela traz existência, a palavra, ela traz mudanças. Então Deus, o que Deus usou? Usou a palavra. Haja luz. E logo a luz tomou conta do lugar onde só havia trevas. Então a palavra, ela tem que ser pregada, a palavra, ela tem que ser falada, e nós temos que estar com os ouvidos atentos, porque a palavra, ela chega ao nosso coração, e nós temos que receber quando Deus está falando. Quando Deus está falando conosco. Há um momento na pregação, a pregação pode durar 40 minutos, 1 hora, mas uma palavra, ela pode mudar a vida. Uma palavra, ela pode transformar uma vida. Quando Deus dá uma palavra direcionada, ela muda a história de uma pessoa. Eu lembro, ainda hoje, nós ouvimos um testemunho de uma mãe, e ela dizia, olha, um dia minha filha veio aqui, e eu ouvi uma palavra profética para ela. E ela recebeu aquela palavra. Uma moça que pouco vem à igreja, nem vem à igreja, mas ela veio, ela estava passando alguns problemas naquele tempo, e ela recebeu uma oração, e naquela oração foi dada-lhe uma palavra profética, e ela recebeu aquela palavra. Passado quase 8 anos, vem o testemunho e diz, naquele dia, Deus falou comigo, e a minha vida mudou. Uma palavra muda, uma palavra transforma. Quando a boca de Deus, ela fala, receba. Então, o poder da palavra. A palavra profética, ela tem um propósito, é um propósito de guerra. Ela vai guerrear. Às vezes você está numa guerra, numa luta, não sabe como vencer, não sabe como lidar com aquela situação, mas uma palavra que Deus te dá, muda a história. Então, a palavra profética. Por isso, Paulo escreve e diz, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando damos crédito à palavra de Deus, Paulo está dizendo, olha, como eles vão crer se não há quem pregue? Como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Alegres, boas coisas. Boas notícias. A palavra de Deus, ela sempre vai nos trazer boas novas. Palavras de mudança, palavras de transformação, palavras de alerta, a palavra que vai nos direcionar. Então, Hebreus capítulo 11, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, ela vai falar sobre aqueles que creram, aqueles que deram crédito. Então ela começa dizendo, ora a fé é o firme fundamento que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Aquilo que nós vemos, não foi feito daquilo que é aparente, porque foi feito da palavra. Deus, Ele dá a palavra, haja luz, houve luz, haja o firmamento, haja separação entre terra e água, tudo foi pela palavra.
Então nós temos que estar atento à palavra de Deus, porque Deus vai nos dar sempre uma palavra, nos direcionando, nos dando sabedoria, como agir. Sempre que oramos, sempre que buscamos, Deus, Ele vai falando conosco, ainda que venhamos passar por situações que nós nem estejamos entendendo. A palavra do Senhor disse assim: pela fé, ofereceu a Deus Abel maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que a palavra está dizendo? Olha, o testemunho de Abel, a palavra que Deus dá sobre Abel, ela continua até hoje. Até hoje é a mesma palavra. Aquele que busca agradar a Deus, aquele que busca oferecer a Deus o melhor. Então olhe para Abel, porque pela fé, como que Abel ofereceu o melhor? Pela fé. Ele foi pela fé e ele colocou em seu coração: eu vou entregar a Deus o meu melhor. Eu vou dar a Deus o meu melhor. E não havia nada que ensinasse Abel. Abel foi aprendendo. Abel foi ouvindo a palavra de Deus. Quando seu pai falava para ele: olha, Deus formou tudo, Deus deu a palavra, Deus criou todas as coisas. E ele tinha em seu coração que ele deveria resgatar essa aliança com Deus. E resgatar essa aliança com Deus seria procurar Deus, oferecer a Deus o melhor sacrifício. Então até hoje, depois de morto, ainda fala o testemunho de Abel. Abraão, chamado, ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele estava atento à voz de Deus. Como é que nós vamos obedecer? Quando nós estamos atentos à voz de Deus. Quando ouvimos e o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Como é que nós sabemos que Deus está falando conosco? Quando o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Abraão, ele vivia numa terra de idólatras. Seu pai era idólatra, uma terra de idólatras. E Deus vai falar com ele: olha, sai da tua terra. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. O pai dele ensinou ele? Não. Mas ele estava atento à voz de Deus. Então a voz de Deus, ela fala ao nosso espírito. Por isso nós temos que estar atentos. Quando a palavra de Deus vai ser ministrada, quando Deus vai falar conosco, nós temos que abrir os nossos ouvidos e pedir: fala comigo, Senhor. Me dá a palavra. Senhor, me dá respostas para aquilo que eu estou buscando. Me direciona. Senhor, me capacita, me dá sabedoria. Então Abraão, chamado, obedeceu. Isaac abençoou Jacó e Esaú sobre as coisas futuras, porque ele entendeu que o poder da profecia, o poder da palavra, ele não lançou sobre os seus filhos palavras pesadas, mas ele lançou bênção. Se nós entendemos a palavra, nós vamos lançar bênçãos sobre nossos filhos. Então, Isaac abençoou Jacó e Esaú sobre as coisas futuras. E Hebreus, capítulo 11, versículo 33, diz que eles venceram, estes homens, eles venceram, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Veja que a palavra está falando do quê? De fé. Mas ao mesmo tempo ela fala de uma guerra, porque a fé é uma guerra. A palavra profética é uma milícia. A palavra profética, ela batalha, ela guerreia. Quando nós recebemos a palavra profética, no mundo espiritual, se inicia uma guerra. E nós só vencemos pela fé. Só dando crédito à palavra de Deus. Então quando vem a palavra, nós temos que dar crédito, crer. Então estes homens
que estão na galeria dos heróis da fé, eles venceram. Vai contando a história de cada um deles, de Noé, de Abraão, cada um que foi vencendo, de Sara, cada uma que recebeu a palavra profética, mas eles venceram. Venceram por quê? Porque eles creram, eles deram crédito. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Muitas vezes a promessa, ela é lançada e pela nossa falta de fé, ela paira no ar, até que nós venhamos ter fé para trazer. A palavra profética é lançada e nós temos que buscar com a fé, trazer para o nosso dia a dia. A palavra diz que todas as bênçãos foram liberadas em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, tudo que para a minha prosperidade, para a minha alegria, para a minha saúde, tudo que eu preciso está em Cristo Jesus. A palavra diz, tudo foi liberado em Cristo Jesus. Então nós temos que trazer. Em Cristo está aquilo que eu preciso. Em Jesus Cristo está tudo aquilo que vai suprir as minhas necessidades, mas está nele. Eu preciso entrar nessa guerra espiritual contra o eu, contra a minha carne. Por isso, quando fala de fé, fé é uma guerra, é uma luta. Não é receber uma palavra profética e pensar, não, se puder acontecer, acontece, vai acontecer. Porque quem deu a palavra profética crendo. Ele já entrou numa guerra espiritual. Quando Deus, Ele dá uma ordem sobre o firmamento, Ele diz, haja luz. Ele não disse, olha, se puder, venha a luz. Se for possível, venha a luz. Ele dá uma ordem objetiva, haja luz. E é isso que nós temos que tomar posse. É isso que nós temos que tomar a palavra é com certeza, a palavra é pela fé, a palavra é com determinação. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, Ele vos dará. Tudo aquilo que está dentro e conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que pedir aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Não podemos pedir bobagens, porque Deus não abençoa bobagens. Mas aquilo que está dentro da palavra, aquilo que é para o homem, nós temos que buscar com fé. Crendo, recebereis. Crendo, pedi, recebereis. Então a palavra, ela vai nos trazer que é uma guerra, é uma luta. No versículo 32 diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos, com vitupérios, tribulações, e em parte, fostes participantes com que assim foram tratados. Capítulo 10, no versículo 32. Porque também vos compadecesse das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem somos nós? Aqueles que creem, aqueles que continuam, aqueles que não tiram a mão, aqueles que quando tem uma palavra profética, vai até que ela se cumpre, aqueles que sabem que
é uma guerra, é uma luta, precisamos da oração, precisamos derrubar muralhas, precisamos vencer reinos, precisamos vencer tempestades, mas uma coisa é certa, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos conquistar. As coisas acontecem no mundo espiritual quando damos lugar à palavra de Deus. Como é que nós vamos avançando no mundo espiritual? Quando ouvimos a palavra de Deus e damos crédito à palavra de Deus. Se Deus disse, vai se cumprir. Se Deus prometeu, vai cumprir. Não importa o tempo. Às vezes, pelo nosso medo, às vezes pela nossa timidez, a bênção demora. A bênção demora. Zorobabel, ele tinha um projeto, reconstruir o templo. Ele tinha colocado em seu coração, reconstruir o templo. E ao primeiro momento, ele convoca todo mundo, fazem os alicerces, mas de repente, ele começa a duvidar. Será que vamos conseguir? Será que vamos concluir? E a dúvida vai desanimando. O que desanima? A dúvida. Quando deixamos a dúvida entrar em nosso coração. Muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes o inimigo está trabalhando contra, o inimigo não está permitindo. Não, mas o maior inimigo somos nós mesmos. Que recebemos a palavra profética e não cremos. E desanima, e não vai avante, e não começa ao trabalho, a se colocar em posição. Então Zorobabel, ele já estava 13 anos agora. Ele começa o alicerce do templo, da reconstrução do templo, e já se passavam 13 anos. Ninguém mais ofertava, o povo estava distante, e ele entristecido, até que Deus então começa a levantar novamente, Ageu capítulo de número 2, a glória do segundo templo, diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, o que veio? A palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Sempre que Deus tem uma promessa, e nós esmorecemos, nós enfraquecemos, Deus levanta os seus profetas, e quando menos esperamos, Deus nos sacode novamente. Olha, eu te prometi, olha, se levanta, olha, se posicione, eu quero te dar, eu quero te entregar. Então, o profeta Ageu, ele traz a palavra, e a palavra é, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós, que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel, 13 anos, ele e o sacerdote Josué estavam paralisados, tristes, desanimados, desacreditando de tudo. Deus tinha dado ordem para que ele levantasse novamente o templo, e que a glória da segunda casa seria maior. O templo que Salomão tinha erguido, tinham derrubado, tinham levado o povo cativo, mas agora chega o tempo que Zorobabel, governador de Judá, ele se propõe a levantar novamente. Mas ele só tinha colocado os alicerces.
A sua fé foi até o alicerce. E ali ele esmorece. Ali ele não tem mais ânimo. Ali ele não tem mais palavra profética. Ali ele vai desanimando. Mas Deus levanta o profeta Ageu, dizendo: diga a Zorobabel, filho de Sealtiel, diga a ele. Deus usa o profeta dizendo: fala para ele, fala para o sumo sacerdote e ao restante do povo também. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? Quem se lembra daquilo que Deus já fez? Como é que nós avançamos? É olhando aquilo que Deus já fez, trazendo testemunho, trazendo a lembrança, trazendo a memória. Olha, Deus já me abençoou, Deus já me guardou em diversas ocasiões, Deus já me livrou de situações piores do que essa. Quando nós trazemos a memória, trazemos a lembrança, por que que todo mês nós trazemos a Santa Ceia do Senhor? Para não se esquecer. Nós não podemos nos esquecer daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Esses dias estava ouvindo sobre as festas judaicas. E 3 tipos de festas judaicas são repetidas todos os anos. E todas as vezes que o povo de Israel se esqueceu das festas, eles foram para uma decadência. E era necessário sempre o quê? Trazer a memória das festas. Trazer a festa do tabernáculo, trazer a Páscoa. Tudo que eles tinham vivido, então eles tinham que buscar. Veja a artimanha do nosso inimigo. Olha, não pense em Natal. Natal, não, Jesus não sabe, nós não sabemos que dia nasceu Jesus. Sim, não sabemos que dia nasceu, mas sabemos que ele nasceu. Temos que comemorar o seu nascimento. O que o mundo quer? Que você não comemore, que você não se lembre, que um dia o Pai enviou seu filho amado, e ele nasceu como homem, para nos salvar. O mundo pede: se esqueça disso, não traga a memória. E quando nós nos esquecemos daquilo que Deus nos deu, nós vamos enfraquecendo. Assim aconteceu com o povo que estava sendo governado por Zorobabel. Eles foram com fé e levantaram o alicerce, mas foram enfraquecendo. Por quê? Havia zombaria. Olha, não vai conseguir fazer o templo. Olha, não vai conseguir, esse povo é muito fraco, esse povo tá pobre, como que vai conseguir fazer isso? E eles foram dando crédito àquelas palavras, porque era uma palavra de desânimo. A palavra profética, ela tem uma milícia, ela tem uma guerra. Por que ela luta? Contra a palavra contrária, contra o pensamento contrário, contra a ministração do inimigo, porque o inimigo toda hora ele vai dizer: você não vai conseguir, isso não é para você. Desanima disso, está demorando demais. A palavra profética, ela vem para uma guerra, e nós temos que trazer a memória da palavra profética. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Sempre que o inimigo falar não vai conseguir, você tem uma resposta para ele. Mas está escrito que eu tudo posso em Deus que me fortalece. E o povo estava esquecendo. 13 anos, ninguém mexia nada. Ninguém fazia nada. Aí Deus levanta um profeta. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela. Deus estava interpelando eles. Eu sei que vocês estão dizendo que isso aqui agora não é nada. E não era nada porque era apenas alicerce. Mas Deus estava trazendo a palavra profética para que ele se levantasse.
E a palavra no versículo 4 diz assim: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. O que Deus está se posicionando? Em uma guerra. Diz o Senhor dos exércitos. A palavra profética é guerra. Quando você recebe uma palavra profética, se prepare para a guerra. E a guerra é na confiança. Ouvir a palavra de Deus. E a maior luta é contra o teu desânimo, é contra as suas ações, as suas atitudes. Então o Senhor vem, Ele usa o profeta, Ele não diz: olha, fica tranquilo aí, porque eu vou fazer acontecer. Ele diz: trabalhai, se esforça, porque eu vou cumprir tudo o que eu estou prometendo. Aí nós vamos falar assim: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata. E Ele diz: eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. E eu sou o Senhor dos exércitos. Se há uma guerra, se aquilo que você está buscando, se aquilo que é uma promessa na tua vida, você está lutando uma guerra, chama o Senhor dos exércitos. Ele vai à tua frente. Ele envia os seus anjos. Ele vai te dar a vitória. Mas para isso, é necessário esforço. E a palavra que Deus dá a eles, qual é? Esforça. Eu sou convosco. O que nós precisamos ouvir para dar crédito à palavra de Deus? Deus está com você. Não temas. Tudo que você está buscando, tudo que você está orando, Deus está com você. E Ele vai te entregar. Há uma guerra? Não se preocupe. Ele é o Senhor da guerra. Ele faz os céus e a terra tremerem, se abalarem, pela palavra que Ele empenhou com você. Ele vem para cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ouça a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, não duvide, creia, confirme, comece a repetir as bênçãos que Deus te prometeu. Comece a trazer a existência da palavra. Começa a viver a palavra. Eu gosto muito quando fala sobre Maria. Maria veio o anjo e deu a palavra. Olha, daqui a 9 meses você dará luz a um filho. E a palavra do Senhor diz que ela começou a andar como grávida. Ela não estava grávida ainda, mas ela já recebeu a palavra. E ela creu. Ela não se preocupou. Como que ela teria que falar para o seu marido? Como que ela teria que falar para os seus familiares? Ela creu na palavra. E ela começou então a viver como grávida. Ela recebeu a promessa. E ela começou a andar grávida. Quando nós recebemos uma palavra profética, nós temos que tomar posse e começar a viver aquela palavra viva. Já existe. Deus já deu ordem no mundo espiritual. E nós vamos tomar posse da palavra. Ouvir a palavra e dar crédito. Romanos 10, versículo 8, diante diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. A palavra salvação, ela abrange todas as áreas de bênção. O que é salvação? Salvação é prosperidade, salvação é saúde, salvação é vida eterna, salvação é alegria. Então, se com a tua boca você confessar salvação, crendo, você toma posse, todas as bênçãos virão sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas é necessário ouvir a palavra, dar crédito e confessar. Recebeu a palavra profética? Creia e comece a confessar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Precisamos sempre ter um espírito diferenciado. Sempre ter um espírito diferenciado. O povo saiu do Egito. Muitos ficaram no deserto. O deserto é lugar de preparação. A nossa vida é um lugar de preparação. Vamos avançando, vamos vencendo. Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente de todo o restante do povo. Eles creram. E eles tinham uma palavra: se Deus prometeu, vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Não importa se temos exército, se não temos exército, importa que Deus falou. E se Deus falou, Ele vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. E nós vamos entrar na terra deles. E eles serão como pão para nós. Tome posse da palavra. Não desanime, não pare. Não fique parado. Comece a declarar a palavra profética. Não desanime. Quando desanimamos, ficamos parados, esperando algo acontecer. Nós temos que trazer a existência da profecia, a existência da palavra. Recebeu, creia e viva por ela. Comece a declarar: Senhor meu Pai, nós estamos aqui esta noite, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Demos crédito à pregação. Senhor, estamos aqui em um memorial. Trazemos a lembrança, Pai, que o Senhor nos libertou do lamaçal do pecado. O Senhor nos separou para a sua obra. Senhor, por isso nesta noite estamos aqui para mais uma noite celebrar a Tua vitória na cruz do Calvário. A Tua vida, a Tua morte ali na cruz do Calvário trouxe vida para nós e vida em abundância. Senhor, nesta noite, Pai, aquele que ouviu a Tua palavra e deu crédito, tudo aquilo que ele está buscando, o Senhor entra com ele nesta guerra e vai trazer a vitória, vai trazer a bênção sobre a sua casa, sobre os seus negócios. A oração que ele vem clamando, Pai, que ele vem buscando, o Senhor dará respostas. Ainda este mês haverá respostas. O Senhor dará respostas. Ainda que o inimigo te disse hoje: não tem jeito, eu vou desanimar. Não desanime. O Senhor diz: ainda este mês verás a bênção do Senhor. Creia, tome posse, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?